primeiro eu queria que você se apresentasse para as pessoas que estão aqui. Quem é você, o que você faz e qual esse contexto que você está no momento. Então, olá pessoal, meu nome é Gisele Gonçalves, eu sou acadêmica do 9º período da Medicina Veterinária na UCP, e no momento eu estou em Curitiba, né, aproveitando aí o meu ano de estágios, né, eu estava num hospital veterinário chamado SOS, é um hospital 24 horas, ele é referência em ortopedia e dermatologia, então ele atende pacientes até de fora de Curitiba, já veio pacientes para ortopedia até lá de Santa Catarina, onde a Sandra está lá, que ela está ali com o gatinho, né, Sandra? Aí eles já encaminharam pacientes até de lá, aqui para o Hospital SOS, né, e eu pude acompanhar um pouquinho da rotina de cada especialista, né. Eu achei muito legal, porque por ser um hospital grande, as áreas são bem divididas. Então, não é como uma clínica pequena, onde muitas das vezes o médico veterinário, ele é um clínico geral, ele faz de tudo, ele faz a cirurgia, ele faz a consulta, né, ele faz os exames, e no hospital grande não, cada um tem a sua área e trabalha naquela área. Se você tem um paciente que não é da sua área, você vai encaminhar para o seu colega especialista, né? Você não vai atender. E eu achei muito legal, muito interessante, né? E por isso eu resolvi trazer aqui um caso que eu acompanhei, né? De muitos, né? Muita coisa que a gente vê, muita coisa interessante, mas eu escolhi um que eu achei que foi bem desafiador, assim, para mim estudar, porque é um assunto bem complexo, eu achei. Agora eu saí do Hospital SOS e iniciei um estágio na UTI PET. Então, é uma área, assim, totalmente nova, que eu não tinha acompanhado, mas que é uma área que eu gosto bastante, né? Eu acho que eu vou me identificar, porque é a área do intensivismo, e eu espero aprender bastante aí, né, nessa área. Muito bem. O pessoal da SOS tem sido bastante acolhedor com os nossos alunos, né? Fora vocês já foram, a Tuane está estagiando no momento e já tem mais uma fila de espera aí com os nossos alunos, então eles são bastante atenciosos. São, eu amei fazer estágio dentro do SOS, eles são muito atenciosos, a equipe deles é uma equipe muito unida, entre eles, assim, a convivência entre eles é uma convivência muito boa, eu amei mesmo fazer parte da equipe por alguns meses. Ok, e em relação aos alunos que vão estagiar, ainda vão entrar, né, na frente, vão ter que passar pelo processo de estágio, que na nossa opinião, acho que quem está no estágio aí vai concordar que é a melhor parte, né, de tudo, né, é colocar a mão na massa. Como que você chegou na SOS? Foi indicação? Como que você ficou sabendo do trabalho lá e como que foi feito esse processo? Então, quem comentou comigo desse hospital foi o professor João Sebem, né, que até dezembro eu estava aí na monitoria na clínica da UCP junto com ele, e ele foi quem comentou comigo. Aí eu mandei e-mail, corri atrás, e como a professora Bruna falou, eles são bem solícitos, assim, de pronto, já me responderam e já agendei e deu tudo certo. E aí, antes de você começar efetivamente a sua apresentação, mais uma pergunta que eu acho importante, né? Quais foram suas dificuldades quando você chegou aí? O que você achou, assim, que talvez não estava tão preparada ou que bateu medo, que bateu, assim, o frio na barriga no início? Olha, assim, é um mundo novo, né? É um mundo novo. Então, quando eu cheguei ali, eles debatem muitos assuntos entre eles, né? Assim, a situação de cada paciente, então eles começam a debater entre eles, e aí, se você não está habituado, às vezes você não pega o gancho ali da conversa, não entende muito bem, e então, assim, de início foi o que eu senti um pouco de dificuldade, até eu comecei a fazer assim, eu chegava lá, todos os pacientes, cada um com o seu diagnóstico, o seu tratamento, eu chegava em casa à tarde,
e estudar sobre aquele assunto para mim conseguir me inteirar um pouco mais, né? E até eu comprei um livro, esse livrinho aqui me ajudou bastante até para formular o trabalho, né, que eu vou apresentar hoje. Ele é muito bom, super indico aí quem quiser comprar, ele não é tão caro e ele é muito bom, muito bom. Então, eu comecei a estudar em casa para conseguir entender melhor, e aí ia perguntando para elas, né? Mas foi bem legal. Mas eu senti um pouco de dificuldade nessa parte no início, porque eles começam a conversar muito sobre resultado de exame, ele tá com esse sinal clínico, vou entrar com essa medicação, aí às vezes medicação diferente que eu nunca tinha ouvido falar, e eu não sabia para que era, e comecei a pesquisar, e assim vai, né? A gente tem que correr atrás por fora, né? Não esperar que ali dentro você vai aprender tudo, não vai, né? Tem que fazer a sua parte também. E agora na UTI eu tô na mesma situação, né? Cheguei lá, ventilação mecânica, hemogasometria, que eu nunca tinha, né, aprendido sobre, então eu tô de novo voltando a zero aí e puxando tudo que eu posso para poder estudar e aprender. E cada lugar vai ser do zero de novo, né, Gi? Porque cada lugar tem seus ritmos, suas bases profissionais que trabalham de forma diferente, então é importante a gente conversar sobre isso, porque realmente são métodos, fontes, a gente fala assim, né, bebe das águas. Então, por exemplo, quando vocês estão aqui estudando na UCP, literalmente vocês bebem das águas, das fontes dos seus professores. Sim. E quando vai para um outro estado, para uma outra cidade, são pessoas completamente diferentes, com vivências diferentes, professores beberam de águas diferentes. Então, tem que correr atrás, não se adaptar. Parabéns por você estar estudando e correndo atrás. Obrigada. Gi, vamos ao seu caso, então? Vamos. Uhum. Então, pessoal, eu vou falar um pouquinho sobre cetoacidose diabética, né? É um relato de caso que eu acompanhei ali no SOS. Dentre tantos assuntos, né, muito interessante, eu acabei escolhendo a cetoacidose por não saber nada sobre esse assunto e querer pesquisar, né? Então, foi escolhido mais por causa disso, né? E eu achei muito interessante porque é um assunto que não é abordado nas nossas aulas aí de clínica de pequenos, né? Não está na nossa grade, então achei que é bem diferente, tá? Então eu vou falar um pouquinho aqui sobre o pâncreas, né? Ele é um órgão que está anexo ao duodeno, né? Ali parte do duodeno e parte também do estômago. Ele tem função exócrina e endócrina, ou seja, ele excreta substâncias dentro da corrente sanguínea e fora dela também. Como células pancreáticas, nós temos 4, que é a célula alfa, que ela produz o glucagon, que é um hormônio hiperglicemiante. A célula beta produz a insulina, né, que é um hormônio aí que vai ajudar a glicose a entrar na célula, né, ele é um hormônio que gera energia. Célula delta, que produz somatostatina. Esse hormônio, ele inibe a ação dos demais hormônios já citados ali em cima. E polipeptídeo pancreático, que libera enzimas digestivas, né? Então, o nosso hormônio aqui mais importante seria a insulina, né? Que tem tudo a ver aí com a cetoacidose diabética. Então, não tem como falar da cetoacidose sem entrar no assunto da diabetes mellitus, né? Porque a cetoacidose, ela é uma emergência decorrente de um problema, né, ali de controle dessa diabetes. Então, a diabetes mellitus, ele é um distúrbio do metabolismo de carboidratos, gordura, proteína, causado por uma deficiência insulínica absoluta ou relativa, né? E nós temos 2 tipos de diabetes, né? A diabetes do tipo 1, que ela é insulino dependente, e ela é caracterizada pela destruição das células beta pancreática, né, lá daquelas células que nós acabamos de falar. Essa diabetes tipo 1, ela é mais comum no cão,
né? E já a diabetes tipo 2, ela é mais comum no gato. E essa diabetes tipo 2, ela não é insulino dependente. E quando existe o quadro clínico do animal, você consegue reverter esse quadro clínico e o animal não precisar dar insulina pelo resto da vida, né? Ele é caracterizado pela resistência insulínica, né? Mesmo que tenha insulina aí presente na corrente sanguínea, ela não vai fazer a função dela de ajudar a glicose a entrar na célula. Entrando, então, propriamente no assunto da cetoacidose diabética, nesse quadro, o que nós vamos ter? Nós vamos ter a insulina baixa, né? Uma hiperglicemia, que seria, né, o aumento da glicose no sangue. Nós temos também um aumento de hormônios hiperglicemiantes, né, que seria o cortisol, o glucagon e o hormônio do crescimento. Então, juntando tudo isso, né, nós vamos ter uma hiperglicemia acentuada, né, vai ter muita glicose disponível no sangue, essa glicose não está conseguindo entrar na célula, e aí o que acontece? O corpo, ele é muito inteligente, né, ele vai tentar novas vias aí para a obtenção dessa glicose, para a obtenção da energia, né, ele precisa de energia para sobreviver, a célula precisa de energia, então, o corpo vai começar a fazer a glicogenólise, que é a transformação do glicogênio em glicose, e vai fazer também a gliconeogênese, que é a quebra de outras substâncias que não é o carboidrato, para a obtenção dessa glicose, né? O que o corpo vai fazer? Ele vai recrutar as células de gordura, os adipócitos, né, para quebrar essas células através da lipólise, né, e obter a glicose. Durante esse processo, vai haver a liberação de ácidos graxos e glicerol. Lá no fígado, essas duas substâncias vão sofrer uma oxidação, né, lá no hepatócito, que é a célula do fígado, né, e vai liberar os corpos cetônicos. Esses corpos cetônicos são o acetoacetato, que você consegue mensurar na urinálise, né, vai ser liberado na urina do paciente, a acetona, que dá aquele hálito muito característico, né, da cetoacidose, e o beta-hidroxibutirato, que esse é o corpo cetônico que é aferido no sangue, que você consegue mensurar na corrente sanguínea do paciente, né, e esse quadro vai causar uma acidose metabólica nesse animal. Quando a gente fala, né, de acidemia, a gente está se referindo ao pH sanguíneo baixo, né? Lembrando aí que nós temos uma escala que vai de 0 a 14, onde 0 é muito ácido, 7 é neutro e 14 é básico, né? Então, a presença do beta-hidroxibutirato no sangue indica uma acidemia, né? E juntando aí todo o quadro, né, de hiperglicemia, de acidose metabólica e de cetonemia, que é o aumento das cetonas no sangue, você tem a cetoacidose diabética. Então, aí, como sinais clínicos aí principais, né, nós temos aí os 4 Ps, que são comumente apresentados na diabetes, né, que é a poliúria, né, aumento de urina, polidipsia, esse animal ele vai começar a beber muita água, né, polifagia, ele vai comer muito, e perda de peso, né, esse animal ele vai ter vômito, vai apresentar vômito, porque os corpos cetônicos causam náuseas no animal, ele vai apresentar diarreia, prostração, apatia, ele não vai ter força, né, ele não tem energia, e uma desidratação bem severa, né, o que acontece? Os túbulos renais, eles têm um valor máximo de reabsorção da glicose, né, se eu não me engano é 180 miligramas por decilitro. Acima desse valor,
o corpo começa a eliminar a glicose na urina, começa a fazer glicosúria. E glicose puxa a água, então vai acontecer a desidratação, esse animal ele vai começar a ter uma diurese muito alta, né? Consequentemente, ele vai começar a beber mais água, né? A glicose não está entrando na célula, não está produzindo energia. O que acontece? Esse animal ele vai começar a comer, né? O corpo vai dar sinal ali de fome, precisa comer, e ao mesmo tempo ele vai ter perda de peso pela quebra lá dos adipócitos, né? Para liberação dos ácidos graxos e do glicerol, e, consequentemente, produzir a glicose. Com relação aí a diagnóstico, né, você vai aferir a glicose, né, existem uns aparelhinhos portáteis, que são parecidos com de humanos, mas não é indicado usar o de humano em animais, existe próprio para animais, e você consegue mensurar a glicose, consegue mensurar o beta-hidroxibutirato também, muitas das vezes no mesmo você consegue mensurar a acetona. Você pode fazer também um hemograma, né, pedir um hemograma para ver se esse animal está apresentando anemia, lembrando que ele não está comendo, né, esse animal ele não está comendo, ele está tendo perda de peso, né, ele pode estar perdendo fósforo também, ele vai perder potássio, porque vômito e diarreia animal perde muito potássio, né, de repente você vai ter que fazer uma reposição também desses compostos, né, pode estar apresentando uma leucocitose, já que é uma acidose metabólica ali, pode estar afetando todos os órgãos, né, função renal e hepática, a gente sabe que os primeiros órgãos a serem afetados são os rins, né, principalmente pela desidratação, né, vai ter um problema aí de filtração renal, pode estar subindo ureia e creatinina, né, causando uma azotemia, e nós sabemos que isso é muito tóxico para o animal. Urinálise também pode ser uma boa pedida, né, você vai verificar os corpos cetônicos e outros componentes também na urina, né, a hemogasometria é importante para a questão ali do pH sanguíneo, para você verificar se há uma acidose ou não, você também vai mensurar o bicarbonato, para saber se precisa fazer uma reposição ali, ou se não precisa fazer reposição de bicarbonato, triglicerídeo, colesterol também é muito importante, lembrando que a questão de gatos aí, né, eles fazem muito lipidose hepática, né, então tem que sempre tomar cuidado com essa questão aí de triglicerídeos e colesterol em gatos. Com relação ao tratamento, né, a primeira coisa que você vai fazer é repor a volemia desse animal, né, então o animal chegou, você vai entrar com a fluidoterapia, né, reidratação com Ringer lactato, você pode fazer a prova de carga, né, fazendo aí calculando, né, 10 ml por quilo, em 15 minutos, né, então você pega lá 10 ml vezes o peso do animal, e aí você vai fazer essa infusão contínua, né, você coloca na bomba lá de infusão contínua, em 15 minutos, né, você pode fazer até 3 vezes essa prova de carga, né, e aí você vai avaliando o estado do seu paciente, depois você entra aí com uma reposição, você avalia o grau de desidratação desse paciente, faz vezes o peso dele, vezes 10, dividido em 6 horas, né, essa reposição. E a manutenção de 50 a 60 ml por quilo dividido ali em 24 horas, né. Geralmente a gente, em cetoacidose, faz um soro glicosado, você insere a glicose ali no ringer, para que quando você entrar com a insulina, não haja uma hipoglicemia, então você entra com a glicose ali junto nessa fluidoterapia, e assim também se precisar de reposição de potássio, você coloca ali nessa fluido, tudo junto, né, e vai oferecendo alimentação para esse animal. Quando o animal ele sai do estado de cetoacidose, ele vai aceitar a alimentação.
E aí, mesmo que os números ali, os resultados dos exames não estejam ok, é só uma questão de tempo até ele normalizar. Então, você vai oferecendo alimentação, vai fazendo ali o protocolo terapêutico, vai fazendo a insulinoterapia, vai chegar uma hora que ele vai comer. E aí você sabe que esse é um sinal aí positivo de que ele está saindo do quadro de cetoacidose, né? A questão aí dos eletrólitos que eu estava falando, né, que você vai acompanhar se precisa ou não de reposição, né? E a questão do bicarbonato, né? A gente sabe aí que o bicarbonato, se ele for administrado em um animal que não esteja com acidose metabólica, ele vai causar uma alcalose. A alcalose é pior do que a acidose. Então, o que acontece? A gente repõe bicarbonato, na maioria das vezes, em duas situações. Um doente renal crônico com pH abaixo de 7,3, de 7, perdão, pH abaixo de 7, né? Lembrando lá da escala que eu comentei com vocês, onde 0 é muito ácido, 7 é básico, é neutro, e 14 é básico, né? E uma outra situação que a gente repõe bicarbonato é quando o pH sanguíneo está abaixo de 7,3 e o bicarbonato abaixo de 9, né? Então, o bicarbonato tem que estar abaixo também para a gente estar repondo e não causar uma alcalose iatrogênica. Continuando ali na linha de raciocínio, né, você entrou com a fluidoterapia, o próximo passo é a insulinoterapia, né, porque a acidose, ela só vai regredir quando eu estabilizar aí o quadro de diabetes desse animal também, né, aí ele anda junto, digamos assim, as duas coisas, né. A insulina eleita para início do tratamento é a insulina regular, porque ela tem uma ação rápida, né? Então, eu vou fazer intramuscular ou subcutâneo ali a dose da insulina e ela já vai começar a surtir o efeito, fazer efeito ali no animal, né? Então, quando a glicemia estiver, vou mensurar a glicemia, peguei lá uma gotinha de sangue do meu animal, coloquei no aparelho lá no glicosímetro, e ele deu um resultado acima de 270, eu vou entrar com 0,2 unidade internacional por quilo na primeira hora. E aí, nas horas seguintes, né, 0,1 unidade internacional por quilo a cada hora. Então, eu faço a insulina, dali uma hora eu vou aferir novamente essa glicemia, e aí eu vou entrar com a dose de 0,1 unidade por quilo. Sempre tem que estar aferindo a glicemia para você saber aonde você está, se você vai ajustar essa dose ou não, se você precisa aumentar ou diminuir, né? Quando essa glicemia ela estiver abaixo de 270, você vai entrar com 0,1 unidade por quilo a cada 4 a 6 horas, né? Lembrando aí que o nível glicêmico ideal, ele varia de 60 a 112 miligramas por decilitro, né, até aí um paciente diabético, né, abaixo de 150, aí já dá para considerar que é um nível controlado, digamos, né. E essa glicemia você tem que ir reduzindo aos poucos, né, de 75 a 100 miligramas por decilitro. Você não pode reduzir assim muito bruscamente para não causar uma hipoglicemia nesse animal. Lembrando que a hiperglicemia é ruim, mas a hipoglicemia também traz consequências para o nosso paciente, né? Aí o animal comeu, chegamos naquele ponto que eu ofereci o alimento e o animal aceitou, ele comeu. Então, eu vou trocar, eu vou deixar de fazer a insulina regular e vou entrar com a insulina NPH na dose de 0,25 a 0,5 unidade internacional por quilo, subcutâneo BID, né? 2 vezes ao dia. Para quem não está habituado aí a essas nomenclaturas, né? Então, CID é 1 vez ao dia, BID 2 vezes ao dia, TID 3 vezes ao dia, KID 4 vezes e por aí vai, né? A gente usa a maioria das medicações 3 vezes ao dia, né? Então, aqui é subcutâneo BID, né? Hoje em dia se fala muito na insulina gliargina. Ela é uma insulina nova aí no mercado. Os endócrinos com quem eu conversei falam muito bem dela.
gostam de utilizar ela, mas ela tem um valor mais alto aí do que a NPH. Mas qual é a vantagem dela? A NPH, você vai fazer ela BID, mas lá depois do almoço, assim, à tarde, tipo, você faz a dose da insulina pela manhã, 8 horas da manhã. Digamos que lá 1 da tarde, 2 da tarde, o seu animal, o seu paciente vai ter um pico de hipoglicemia. Você vai ter que entrar ali com um lanchinho, um petisquinho, alguma coisa, para não deixar essa glicose baixar tanto. E aí, à tarde, você vai fazer, né, 8 da noite, vai fazer a outra dose de insulina. A gliargina não dá esse pico aí de hipoglicemia, então ela segura muito bem aí esse período de 12 horas entre o intervalo de uma aplicação e outra. Ela é muito utilizada em gatos, né? Em gatos não se usa nem a insulina regular, nem a NPH, você entra direto com a gliargina, porque gatos, lembrando, eles fazem muita lipidose hepática, né? Então, aí vai prejudicar ainda mais a situação do nosso paciente, né? Então, eles já entram direto com essa insulina quando o gato apresenta cetoacidose. Então, entrando aí, propriamente dito, no relato de caso, né, esse pacientinho, ele é o Noah, um labrador de 11 anos, né, pesando 37 quilos. No exame físico, aí, ele apresentou prostração, poliúria, polidipsia, polifagia, perda de peso, mucosas congestas, a pressão arterial sistólica dele estava 180 milímetros de mercúrio, e uma pressão um pouco alta, né? Frequência cardíaca de 116 batimentos por minuto. Frequência respiratória 56 movimentos por minuto, né? Ele estava bem ofegante, mas apesar disso, ele não estava apresentando uma acidose respiratória, tá? E ele tinha temperatura retal de 38 graus Celsius, então não estava apresentando febre. E sensibilidade abdominal leve, né? A palpação abdominal ali, ele estava sentindo um pouco de dor. Então, esse pacientinho, ele foi acompanhado pela médica veterinária doutora Monize, né, ela é intensivista ali no SOS, e ela está terminando aí a especialização dela em endocrinologia. A tutora relatou que o Noah, ele tinha já o diagnóstico de diabetes já fazia 10 dias, e ela estava administrando a insulina NPH 11 unidade internacional BID e benzofibrato 2,5 miligrama por quilo via oral CID. Esse benzofibrato, ele é um medicamento que ajuda no controle de colesterol e triglicerídeos, tá? Qual que foi o problema aqui? Aí vocês perguntam, mas se ele estava tratando, né, estava controlando a diabetes, né, estava utilizando a insulina, por que ele entrou no quadro de cetoacidose? O que acontece? A tutora, ela é médica, e aí ela foi lá e comprou a insulina não sei, eu não sei se já vem na seringa, acho, né, e a agulha é muito pequena. Quando ela ia fazer a aplicação da insulina, a agulha muito pequena não entrava muito bem ali na pele do animal, né? O labrador é um cachorro grande, né? Um cão grande, e ali a pele dele é um pouquinho mais espessa, e essa insulina saía, voltava, sabe? Quando ela tirava, começava a escorrer. E aí o animal não estava recebendo essa insulina, né? E aí ele entrou nesse quadro de cetoacidose, né? E o paciente também estava em transição de ração normal para a ração diabética, né? Diabética. Só que ela estava dando também uma vez ao dia só. E não é o ideal, né? O ideal é você fazer pelo menos 3 alimentações no dia para um paciente com diabetes, né? E no dia anterior à consulta, ela percebeu o animal muito prostrado, hiporexia e êmese, né? Vômito. Ele teve 2 vômitos no dia anterior. Lembrando aí que corpos cetônicos causam muita ânsia, né? Muito mal-estar no animal.
E hoje, pela manhã, né, no dia da consulta, percebeu dificuldade respiratória. Ele estava bem ofegante, né? Ele não estava, assim, num quadro de inconsciência, mas ele estava em decúbito lateral, né? A gente teve que pegar ele no colo para estar levando até o internamento para ser atendido. Mas há quadros aí que o animal pode entrar em coma, né? Pode ter confusão mental, pode vir a óbito. Então, é uma emergência mesmo. O paciente precisa ser atendido o mais rápido possível e o mais rápido possível controlar esse quadro de cetoacidose. Então, ali, ó, o resultado dos exames dele, colesterol 297,8, onde a referência nos fala no máximo aí 170, triglicerídeo 242,3, glicemia 416, então estava muito aumentada ali, o valor máximo 112, né, no máximo aí 150, e estava em 416. A urinálise dele estava com densidade, né, a urina com densidade de 1048, lembrando que ele é um paciente bem desidratado, né, o pH de 5,5, aí indicando uma acidose também ali, né, um pH ácido, presença de cetonas, presença de sangue na urina ali, hematúria, proteinúria, glicosúria, né, estava eliminando muita glicose na urina. No exame de ultrassom, ele apresentou uma esteatose hepática, né, a presença ali de gordura no fígado, e o restante dos parâmetros estava dentro da normalidade. Então, aqui, vocês podem ver as anotações que foram feitas durante os dias que ele esteve conosco lá no internamento, né? Então, a glicemia foi aferida de hora em hora, foi aqui feito as anotações, né, as variações aí dessa glicemia, a administração de insulina regular intramuscular, 4 unidades internacional, né, foi aferido cetonas, foi entrado com ringer lactato, glicosado 2,5%, né, foi feito glicose junto nesse ringer lactato. E aí foi, ó, 8h30, 9h30, 10h30, de hora em hora foi acompanhando aí a evolução dele, né, durante o dia todo, durante a noite também, ele foi monitorado, né, lembrando que em hospital existe o plantão 24 horas, então sempre vai ter um médico veterinário e um enfermeiro ou estagiário junto ali do paciente durante toda a noite, né, ele é monitorado a noite toda. Aqui, às 6 horas da manhã, né, foi entrado com a insulina NPH, Ringer, associada ali à insulina regular. 9 horas da manhã está anotado ali, ó, glicemia 166, o paciente comeu. Foi entrado com a NPH somente, né, porque ele já indicou que estava saindo do quadro de cetoacidose. Aqui eu trouxe para vocês o prontuário lá do SOS. Esse prontuário ele é feito para todos os pacientinhos que dão entrada, né? Já na UTI, não tem esse prontuário à mão, é tudo numa planilha ali do Excel, todo o controle é diferente, cálculo de dose também é todo numa planilha, então, para ver cada lugar tem as suas particularidades, né, e a gente tem que ir se adaptando ali, se adequando às particularidades que eles nos apresentam, né. Atrás, eu esqueci de tirar foto, mas atrás desse prontuário tem todos os parâmetros vitais do paciente que são feitos 3 vezes ao dia, né? Então, vai ter lá temperatura retal, pressão arterial, mucosa, né? Se está hipocorada, hipercorada, se está ictérica, né? TPC, grau de desidratação, se ele comeu, bebeu água, se ele urinou, defecou. Então, atrás desse prontuário tem todos esses dados ali do paciente que é acompanhado, né? Então, aqui ele deu entrada dia 6/3,
Dia 7/3, 8/3 ele recebeu alta, né? Aqui nós anotamos os exames que foram pedidos, né? Urinálises, hemograma, creatinina, ureia, ultrassom abdominal, né? O painel light, que é um bioquímico, onde vem vários exames, sabe? Tem tipo uns 10 exames, assim, para avaliar, assim, bem completamente todos os parâmetros do paciente, né? Ali o potássio estava em 5,6, então ele estava acima do valor de referência, né? Não precisou fazer reposição de potássio, né? Aqui a questão das medicações que foi administrado no NOA, a acetilcisteína, né? Que é um mucolítico. Aqui, dose, volume, né? Lembrando aí, não sei se todos estão habituados, né? Mas o cálculo de dose, você pega lá a dose vezes o peso do animal dividido pela concentração do fármaco, né? Então, a dose ali, no caso, vou pegar esse primeiro ali, da acetilcisteína, é 10 miligramas por quilo. Então, vou pegar 10 miligramas vezes 37 quilos, que era o peso do NOA, dividido pela concentração do fármaco, que eu não recordo no momento, né? O volume de aplicação foi 4,5 ml pela via intravenosa, frequência de aplicação TID, 3 vezes ao dia. E ali na frente vocês podem verificar ali manhã, MTN, manhã, tarde e noite, os horários que foram feitas essas medicações, né? Voltando ali então, foi administrado a acetilcisteína, né, um mucolítico ali para ajudar ele na respiração, Buscopan, né, para dor abdominal, ali o desconforto abdominal, o omeprazol, que ele é utilizado como protetor gástrico. Na UTI, eles não gostam de utilizar o omeprazol como um protetor, digamos assim, como um preventivo contra uma gastrite. Eles não usam. Lá no SOS, eles usam praticamente em todos os animais que vão receber antibiótico terapia, também recebem o omeprazol. Então, varia muito também o protocolo ali medicamentoso de lugar para lugar. Foi entrada ali com esse Zelotril, que é uma enrofloxacina, né? O Serenia, que é um antiemético muito utilizado, né? Na verdade, ali no SOS eles utilizam somente esse medicamento, mas a gente sabe que ele tem um custo aí mais elevado, né? Então nem sempre é a primeira opção, né? A primeira opção geralmente é o Plasil, né? O metoclopramida. Ondansetron, que também é um antiemético, e ali a questão da insulina NPH e a insulina regular, que foi entrado no protocolo ali para ele, né? Então, ele deu a entrada dia 6, ele saiu dia 8 após a consulta com o endócrino, né? E ele retornou depois de 15 dias para reconsulta com o endocrinologista, ele estava super bem, conseguiu controlar a diabetes, né, o quadro de diabetes, mas ele vai ser insulino dependente pelo resto da vida dele, né? E aí a tutora aprendeu que não poderia mais utilizar, que é a caneta, eu acho que fala, né, de insulina, que é utilizada em humanos, não daria para utilizar mais dele, né? Teria que ser puxado na seringa ali a dose certinho, né, para fazer a aplicação no pacientinho. Então, acho que era isso, né? Falei demais. Aqui ele já, depois que saiu do quadro, né, de cetoacidose, já estava bem alerta, saiu andando, né? Chegou carregado lá no hospital e ele saiu andando, saiu super bem. O NOA, né? Muito bem, Gi. Parabéns pela tua apresentação. Agora eu não sei como que sai. Pode voltar para o Meet e aí lá embaixo vai estar escrito parar a apresentação. Aí você vai voltar a enxergar a gente. Nesse momento tem perguntas no chat e tem pessoas com a mão levantada. Parou a apresentação. Agora parou, agora a gente tá vendo você novamente, tá? Sim. Eu acho que o primeiro a gente faz o pessoal que tá com a mão levantada, e aí na sequência a gente lê as questões que estão no chat. Eu só vou aproveitar aqui, né? Aproveitar que eu tô com a voz ainda, e vou fazer uma pergunta para você. Tá.
quando você estiver lá na tua vida profissional, se é formada, se é RMV ativo, com a tua clínica, dessa experiência que você teve, o que mais te impressionou, o que foi o sinal, assim, que mais te chamou a atenção, que te levaria a crer que um paciente está passando por esse quadro? Então, assim, todo paciente que chega muito ofegante, ele chegou, né, em decúbito lateral, ele não conseguia levantar, ele estava muito ofegante, então são assim, sinais que indicam que pode estar acontecendo uma acidose. É protocolo do SOS, todo paciente que chega ser aferido a glicose, sabe? Junto ali, quando a gente faz os primeiros parâmetros, já é aferido a glicose. Então, ali você já mata, né, a charada, né? E, assim, o glicosímetro, né, ele é um aparelhinho portátil, ele vai aferir tanto a glicose como as cetonas também, né? E tem também um aparelhinho bem parecido que afere... que afere acetonas, é isso. Que pode ser separado, pode ser no mesmo. Né? Então, acho que aí já mata, né, a charada ali, né? E pelo fato dele ter passado pela consulta, quando ele chegou nesse estado de emergência, e a tutora relatar que ele estava, né, fazendo o tratamento e que ele começou, né, a ter vômito, né, o paciente é diabético, começou a ter vômito, começou, né, a ficar ofegante, muito ofegante, você já tem que correr para o veterinário, porque é uma emergência, né? Ele é diabético, você tem alguns sinais ali que, ó, tem que correr, senão você vai perder o seu animal. Uhum. Beleza, muito bem. Eu vi que o Joel levantou a mão. Joel, gostaria de falar? Não sei se ele está aqui presente agora, mas enquanto ele se prepara lá, eu vou, então... Alguém mais levantou a mão? Eu escutei o sinalzinho de levantar a mão, mas eu não estou vendo nenhuma mãozinha levantada aqui. Se alguém quiser trazer alguma informação, por favor, acione de novo. Eu vou para o chat e vou colocar as perguntas, tá certo? Beleza. A da Maria eu vou deixar para o final, porque ela fez uma pergunta bem legal. Na verdade, ela fez um pedido para você, mas eu deixo para o final dele no nosso encerramento. A Vânia Blum, ela é do primeiro período. Ela pergunta se o tratamento é longo, se o tratamento feito com o animal é longo ou não. Oi, Vânia, tudo bem? Então, na verdade, assim, o animal vai ser insulino dependente para o resto da vida dele. Uma vez que ele foi diagnosticado com a diabetes, ele não vai poder parar esse tratamento. Ele vai ter que fazer a utilização da insulina NPH para o resto da vida dele. Então, vai ser contínuo. Na verdade, o que não pode ser longo é o quadro, né? Sim, ele é um tratamento contínuo. Muito bem. A Adriele perguntou se, por ser recorrente esse quadro de cetoacidose, que se pode ser recorrente o quadro de cetoacidose diabética. E se sim, como orientar o proprietário? Pode ser recorrente, porque você vai entrar com a insulina NPH no paciente diabético, mas até você conseguir estabilizar esse quadro de diabetes e manter o paciente estável ali no nível adequado, com menos de 150 ali o valor da diabetes, né, dentro ali do valor de referência, você vai precisar fazer ajustes na dose da insulina. Então, por isso, esse animal vai ser um animal que vai precisar de um acompanhamento médico veterinário para o resto da vida dele. Então, seja lá de cada, assim, pelo menos ali no início, cada 10 dias, ele vai ter que voltar ao veterinário para estar fazendo acompanhamento, repetir todos os exames, para verificar se aquela dosagem da insulina está sendo suficiente ou não, verificar se essa dosagem está acima e você vai precisar diminuir, ou se ela está baixa e você precisa aumentar. Então, esse acompanhamento vai ser contínuo também. Para o resto da vida do pacientinho, ele vai precisar fazer o acompanhamento. Uhum. Muito bem. A Andressa perguntou se a alimentação tem que ser readequada depois que o animal passa pelo quadro de cetoacidose, se tem que ter alguma ração específica, né, ou o que pode ser feito para ajudar para a qualidade de vida do animal.
Então, assim, hoje em dia nós temos rações especiais para paciente diabético, né? E elas são rações bem equilibradas, então indica-se essas rações nesses quadros, né? Sempre observar no rótulo do produto ali da ração, né? Qual a quantidade desse alimento que você vai fornecer por dia para o animal, né? Vai depender ali do peso do animal. Então, existem rações específicas, né? E os endocrinologistas indicam que esses animais consumam essas rações. Tiveram mais perguntas aqui, Gi, mas que já foram respondidas antes. Eu acho que a principal dúvida era essa, se o quadro pode ser recorrente, se a situação pode voltar a se repetir. Pode voltar a se repetir. Se não houver ali uma estabilização do quadro de diabetes, né, do valor de insulina, o valor da glicemia desse paciente, se não houver uma estabilização, ele pode sim voltar a apresentar a cetoacidose, pode sim. Uhum. Gi, eu vou fazer mais uma pergunta que é para o pessoal os mais calouros aí da instituição, né? Geralmente a gente está acostumado a escutar falar de medicamento por miligrama por quilo, né? Então a gente pega o tanto de medicamento, como você falou ali do cálculo de dose, pega o miligrama, vê o peso do animal, a concentração e vai fazer o cálculo. E aí você falou bastante, tem um slide ali que tinha bastante unidade internacional. Você pode explicar para o pessoal mais novato aí o que seria essa unidade internacional? Quanto que é essa unidade internacional? Eu não vou saber dizer também. Mas o cálculo é o mesmo, prof. O cálculo é o mesmo. Tanto o medicamento em miligrama por quilo, né? Quanto o medicamento em unidade internacional por quilo, o cálculo vai ser o mesmo, né? Dose vezes o peso do animal dividido pela concentração do fármaco. Uhum. Não, só para contar, né? Porque o miligrama, principalmente quem está entrando agora na rotina aí, o miligrama é algo mensurável na cabeça, né? Mas a unidade internacional ele fica sem uma mensuração específica. Então, a unidade internacional, se a gente seguir lá todo o processo de indicação do uso do medicamento, a gente consegue aplicar, né? Mas é que o pessoal do início, eles têm dúvida, tipo, de quanto que é essa unidade, o que é essa unidade internacional. Uhum. Muito bem. O Joel já está por aí de novo? Joel, você gostaria de fazer alguma pergunta? Acho que talvez era uma dúvida, mas ele não deve estar por ali mais. Deixa eu aproveitar aqui. Sandra, apareceu algum caso desse parecido aí para você, não? Olha, prof, tive alguns animais com diabetes, mas não esse caso especificamente que a gente falou, não consigo recordar de algo parecido. Mas aqui a gente não faz, achei muito interessante que lá eles fazem a aferição da diabetes em todos os animais, né? Aqui não. Então aqui a gente faz de acordo com o que o tutor, né, vai, né, destinar o financeiro, né, para que faça ou não. Então nem sempre a gente consegue fazer, mas eu acho muito interessante quando se faz, porque é uma porta para o tratamento, né? Você sabe qual medicação fazer ou não. Às vezes você acaba fazendo um soro e fazendo uma glicose porque o animal não está bem e de repente a glicose dele está super alta. E isso aconteceu aqui, né? Infelizmente a gente não havia feito, né, a aferição da glicose, o animal estava com a glicose muito alta e tinha sido feito glicose no soro. Então acho que é super interessante, né, Gi, que se faça esse processo primeiro para tá tendo essa pré-avaliação, para depois você gerar um protocolo de tratamento específico. Seria mais ou menos isso. Não, na verdade, isso aí vai entrar dentro de cada veterinário, ele vai adotar o seu protocolo de ação no atendimento do animal, né? Exato. Tem veterinários que são super sistemáticos, né? Então, entra assim, faz essa rotina, tal, tal, tal. Eu entendo que a clínica que a Gi estava lá na SOS deve ser sistemático também, porque não se trata de um veterinário atendendo o paciente. São vários veterinários, né? Então, a partir do momento em que não se tem todos os parâmetros, como o animal pode passar por vários profissionais, é preciso que tudo esteja muito redondo, né? Dê informações. Exato. Porque não é um veterinário, às vezes não é o mesmo veterinário que vai recepcionar, atender o animal desde a recepção até a alta do animal.
Às vezes o animal acaba passando por 3, 4 profissionais diferentes, né? A gente vai saber falar melhor. Mas talvez ter todo esse padrão de exames e tudo muito bem registrado é o que traz a diferença no sucesso do tratamento. Visto, né, que se trata de uma clínica com várias especialidades dentro da clínica e cada especialidade com o seu profissional específico, né? Lá na da Sandra já é um pouquinho diferente, lá já não é, várias, o cachorro já não passa por mão de vários veterinários, né? Tem vários veterinários que atendem cada um o seu cliente. Então, são sistemas de clínica que são realmente diferenciados a vivência de vocês duas. Sim, é isso mesmo. Aqui o paciente, ele chegou, ele fez uma consulta com o clínico geral, ele foi, né, encaminhado para o internamento, foi atendido pelas meninas do internamento, né, que só lá no internamento, acho que tem mais de 5 veterinárias, né, fora os enfermeiros e estagiários, né. Aí ele foi para o ultrassom, ele passou para outra veterinária, né. Os exames bioquímico hematológico, outra veterinária. E aí depois ele passou para o endocrinologista, outro veterinário. Então, só que eu contei no mínimo 5. É bem isso que você falou, né? Então, tem que estar tudo redondinho aí, para que aquele que for pegar, né, o pacientinho lá no meio do tratamento, ele consiga entender desde o início o que está acontecendo com aquele paciente, né? Para dar sequência ali ao tratamento. Exato. Gente, alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta em relação ao caso? Se alguém quiser liberar o áudio, fique à vontade para perguntar, ou se quiser levantar a mão, aí a gente chama a pessoa, ou fazer pergunta ali no chat, para que a gente vá encerrando esta parte, esta parte do caso em específico. Então, por favor, fiquem à vontade aí para, se alguém quiser fazer uma pergunta, comentário e afins. E aí, enquanto o pessoal perde a vergonha, o pessoal tá todo envergonhado. No final, tô vendo que lá no final do ano vai estar todo mundo querendo falar ao mesmo tempo, né? É normal. Ó, vocês já vão se preparando aí para quem tá de pijama, quem tá assim, com a cara meio amassada e tal, que no final a gente vai pedir para vocês abrirem o vídeo pra gente registrar. Toda reunião vai ter um registro e a gente vai solicitar que vocês liberem o vídeo para registrar a presença aí de vocês, né? Em cada reunião. Então, pra gente... Passar o perfume. Passa perfume, exatamente. Para finalizar, Gi, a Maria tinha solicitado no começo, quando você começou a apresentar, a Maria falou assim, Gi, conta como funciona aí quando o animal vem a óbito. Porque eu acho que foi algo que quando você contou informalmente, né, para o pessoal, para nós ali, pessoal da clínica do CPVET, eu acho que todo mundo ficou bem impressionado, mas impressionado no bom sentido, né? Do que acontece quando, infelizmente, se perde um paciente. Se você puder compartilhar com os demais. Então, não foi essa parte, né, que eu achei, assim, bem diferente, mas o modo como o animal é tratado durante todo o tempo que ele está ali dentro do internamento. O internamento foi, assim, a área que eu mais gostei, mais me identifiquei, né, tanto é que agora eu fui para a UTI, né, que é intensivismo total, né, e eu fiquei muito ali no internamento, gostei bastante. E assim, tem um tratamento todo especial com o paciente, por exemplo, o paciente que ele está com diarreia, aí a gente vai lá, se precisa dar banho, a gente vai dar banho naquele paciente, seca ele com secador, passa um talquinho, escova ele bem bonitinho, se precisar coloca a fralda, assim, são tratamentos que eu até então não tinha visto, sabe? E eu achei muito interessante, assim, essa parte da atenção com o animal, sabe? Com a limpeza dele, com a higiene. Antes de entregar o paciente para o tutor, a gente escova ele, passa um talquinho, lencinho umedecido, para ele ir embora todo cheirosinho, né? E aí o tutor fica todo feliz e fala, nossa, né? Parece que ele tomou um banho e tal, né? Elogia, é bem legal. A questão do óbito, né? Que eu comentei com o pessoal ali da clínica da UCPVET,
É que, assim, todo pacientinho que vem a óbito, ele é colocado dentro de uma caixinha, claro, né, se o tutor for levar embora, né, a maioria das vezes, os pacientes, os corpos são cremados aqui, tanto lá no SOS quanto aqui na UTI, eles mandam para uma empresa especializada, né, que crema esse cadáver. Se o tutor quiser as cinzas, ele pode levar embora, né? Se ele não quiser, aí eu não sei que destino que é dado, né? Mas quando o tutor fala assim, não, eu quero levar ele porque eu vou enterrar lá no meu jardim, eu quero levar o corpo, né? Então, o que eles fazem? Eles colocam dentro de uma caixinha, né? Alguns vão achar estranho, eu achei muito bacana, uma atenção muito legal. Eles colocam dentro de uma caixinha, a gente cobre aquela caixinha com um papel, não é um papel, é um tipo um TNT, assim, coberto, embalado aquela caixinha, e aí eles imprimem como se fosse uma cartinha, uma dedicatória, assim, num papel timbrado ali do SOS, onde vem escrito algumas palavras ali de conforto, né, para a família, e aí eles pegam a patinha do animal e colocam e carimbam junto nessa dedicatória, sabe? Para a pessoa guardar, né, como recordação, e aí vai junto, né, essa dedicatória ali do pacientinho, né. Ali no SOS, infelizmente, né, a gente sabe que faz parte da nossa profissão, essa parte aí, né, dele saber lidar com a morte, né, nós temos que aprender aí os calouros que estão entrando, vocês vão ver que a morte faz parte aí da nossa profissão, né, principalmente quem trabalha aí com pequenos animais, ou quem tem vontade de trabalhar com pequenos animais, vai perceber, assim, que os tutores, eles tratam o animal dele como uma pessoa da família, como um familiar. Então, é um momento, assim, muito particular, né, de cada família ali, e a gente tem que dar todo o apoio, conforto ali para as pessoas quando elas vêm, né, muitas entram em desespero. Eu nunca vou me esquecer de uma situação que nós vivemos aí na UCP, né, e eu tenho presenciado muito essa situação aqui, e a gente tem que se habituar, né, com isso. Quase todos os dias eu vi eutanásia ali dentro do hospital, né, aí na UCP, como o fluxo é menor, a gente não vê tanto, não lida tanto com a morte, tanto com eutanásia, quanto eu vi aqui. Teve dias de eu acompanhar 4, 5 eutanásias, né. Então, aí agora fui para a UTI, né, esse valor é quase 100%, né, porque a gente sabe que o pacientinho que vai para a UTI, dificilmente ele sai, né, com vida de dentro da UTI, né, alguns casos de sucesso, mas o índice de mortalidade, ele é muito alto. Então, eu achei muito legal, assim, essa atenção que eles dão para o tutor quando estão passando por essa situação, né, difícil ali da perda do seu animalzinho de estimação, né. Não estou te ouvindo, prof. Libera o áudio. Tem alguém da SOS que está nos assistindo aqui nesse momento? Eu acho que não vi nenhuma das meninas aqui. Eu lembro que você mandou essa cartinha um tempo atrás pra gente, e eu achei ela aqui no meu WhatsApp, acho que não sei se identifica ali. Que legal. Será que eu poderia mostrar para o pessoal entender do que a gente está falando? Sim, eu não tem problema? Não, pode mostrar, eu pedi autorização quando eu tirei foto da... Então, deixa eu apresentar aqui rapidamente, só vou apresentar minha tela inteira, vamos ver os arquivos do meu WhatsApp aqui. Só para vocês entenderem do que se trata essa cartinha, que é um contexto, assim, que deixa mais... claro, quem tem um amor pelo animal não conforta, né? Mas fica uma recordação do animal. Então, essa cartinha vai impressa ali, a patinha do animal, né? Em forma de carimbo, com uma mensagem para a família, né? Então, toda vez que vocês pensarem em mim, lembre-se que estarei bem aí, dentro do seu coração. Afinal, saudades e o amor que fica. Aí vem a data, né, do processo e tudo mais. Então, a gente achou
quando a Gi passou pra gente essa informação, né? Todo mundo aqui ficou com, assim, arrepiado, com o coração mole, né? Porque é um carinho com a família, é um carinho com o tutor que às vezes se dedica tanto, né, pro animalzinho. Com certeza. Muito legal isso aí. E, né, de novo, uma experiência nova, um contexto novo aí, para compartilhar. Muito Com bem. certeza. Bom, se alguém quiser falar mais alguma coisa, agora é a hora. A gente já ultrapassou as 19 horas. Eu já previa isso, né? Porque a gente se encontra. Quando a gente se encontra, a gente fala. Mas eu queria agradecer a presença de todo mundo. Fiquei muito feliz com o número de pessoas que participaram. Fiquei muito feliz com a tua apresentação, Gi. Depois você lê aqui do lado, mas tem muitos parabéns para você, muitos elogios. Ai, obrigada, pessoal. Particularmente, acho que você vai enfrentar o desafio do TC com os pés nas costas, né? Que diz o ditado, bem tranquilamente. Você explica bem, você traz ali a tua vivência. Então, a ideia é essa, a gente entender os processos do teu desenvolvimento, o que você aprendeu nesse processo, né? O pessoal do primeiro período estava, tipo, meio arrepiado, né? Falando, meu Deus, o que será que é tudo isso que estão falando? Porque a gente não entende esses termos. Mas assim, quem quiser perguntar lá no WhatsApp, quiser me mandar no particular, eu vou responder com o maior prazer, prof. Mas a gente só tem que lembrar, né, que o que a gente conta durante a faculdade é o quanto a gente desenvolveu. E que a Gi, quando entrou na faculdade, também não conhecia esses termos. Não fazia ideia do que tudo era tudo isso. Né? Então é bacana ver esse desenvolvimento, né, tudo o que acontece. Sandroca, quer hablar? Quero hablar. Gostaria de dar os parabéns para a Gi, né? Nós não vamos muitas melancolias, né? Porque a gente fala quase que toda semana com a Gi, troca informação, e eu acho muito legal. Quero te dar parabéns pela profissional que você tem se tornado, pelo amor que você tem, né? Pela medicina veterinária, é visível isso, né? E muito bacana, assim, né? Tudo isso que você está vivenciando e compartilhando conosco. E concordo com vocês que a gente só aprende, né, na prática. É chegando numa clínica, como nós estamos agora, né, Gi, que a gente vai ver como que é. Então, para você que talvez está no primeiro, no segundo, no terceiro período, que acha que é tudo isso, meu Deus, não fica assim, não, porque quando você vir para a clínica, você vai ver que é bem mais tranquilo, né? É colocando a mão na massa, né? Então, é muito bacana a gente poder ter essas experiências, né, de tá acompanhando isso, e espero que daqui uns dias eu também já consiga fazer o relato de caso, né? Estamos aí. Estamos esperando o céu, Sandra. Obrigada, já se prepara, Sandra. você está na nossa fila. Sim, a Sandra está na fila já, né, Sandra? Uhum. E o que é importante, né, para os calouros aí é fazer estágio, né, Pro? Sim. Correr atrás desde o início, façam estágio, conheçam as áreas, né? Isso é muito importante para o crescimento de vocês, né? Não esperar assim que somente assistindo às aulas vocês vão conseguir aprender tudo, né? Vocês vão fazer estágio, corre atrás por fora, e vocês vão crescer muito. Muito bem, então tá bom. Bom, já 19h20, vamos para a chamada aqui, para a chamada da chamada. Pessoal, quem puder liberar a câmera aí pra gente fazer aquela foto oficial. Ah, Maria Paula já apareceu ali. Tá lá no CPVET ainda, louca. Tá fazendo o que aí? Ah, você tá trabalhando. Tá todo mundo aí. Saudade de vocês, gente. Muita saudade de vocês. Fala. Apareceu os dois lá. Que show, gente. Vamos aparecendo pra gente fazer o registro do nosso encontro. Meu Deus do céu. Vem cá, vamos ali meu irmão. Até meu irmão tá assistindo ali, ó. Que legal, que joia. Bem-vindo, Diego, bem-vindo. Que legal. E aí, mas vamos dou-lhe uma, dois. Estão abrindo, tem câmeras abrindo. Isso é ótimo. Ai, gente, que saudade do pessoal da UCPVET, hein, Maria Paula, Maria Luísa, Manuzinha, o João. Saudade de vocês. Saudade. Que massa, quase. Todo mundo tá com saudade de você aqui. Ai, logo eu vou ver vocês aí, pode deixar.
E agora a gente só vem para Pitanga final de semana, a clínica tá fechada. Não, mas eu Bem, tem um plantão aqui esperando. uns dias de semana para ver todo mundo aí, vou passar aí, sim. Tem o quê esperando, Maria? Tem um plantão aqui esperando ela, um gato. Ah, tem um plantão te esperando lá, gente. Amo plantão, amo. Muito bem, o pessoal já está quase na sua maioria aí com as câmeras ligadas. A gente tem a câmera ligada, desligou, ai, Jesus Cristo, agora fiquei perdido. Ó, Gi, teu irmão desligou, vamos lá, o teu irmão da Gi, pra nós tirar uma foto junto. Aí, vamos pra foto. Então, ó, vou contar até 3, daí todo mundo sorri, tá bom? 1, 2, 3. Muito bem, galera. Obrigada pelo primeiro encontro. Eu particularmente adorei. Acho que vai ser bem legal aí os próximos. Sandroca já tá se preparando. Se surgirem mais dúvidas, a gente vai conversando lá no grupo. Ah, show de bola. Então, tá bom. Por enquanto, um beijo pra vocês. Fiquem bem. Se cubram aí, galera, que tá frio. Tá super frio. Beijo. Beijo, até. Tchau. Tchau. Beijo.